Olá, sejam bem-vindos a mais um Off Game Responde. Esse é um quadro que, para quem não conhece, nós respondemos perguntas dos inscritos do YouTube, do Instagram, de quem acompanha a gente no Discord. Vocês mandam uma pergunta para a gente monta o vídeo e responde para vocês. Dessa forma, todo mundo pode participar e ter o conhecimento da dúvida de um ou de outra pessoa. E a nossa primeira pergunta de hoje é: quando fechar uma posição no trading esportivo? E claro, para responder, Sex vai falar com vocês. Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos para mais um Responde? Vamos tentar melhorar, solucionar, ajudar, agregar alguma coisinha para a dúvida que a galerinha pergunta aí para gente. Um adendozinho aqui do Responde, que por enquanto, tudo bem que a gente não grava muito, tal, a gente não aparece aqui com essa frequência toda, mas fica aqui um negócio legal, a gente recebe muita pergunta, apesar de tudo, tem muita pergunta, então isso é uma coisa muito legal, tá? Coisa bem importante da gente falar. Vamos lá, já. A pergunta é: quando fechar uma posição no trade? Bom, fechar a posição no trade ou abrir uma posição no trading tem total relação com o conceito, né? Por que abrir uma posição? Né? Talvez se você souber por que abrir, você vai entender por que fechar. Entre abrir e fechar a posição, existem alguns outros conceitos que vão caminhar aqui nessa estrada entre um e outro. E por isso que fechar a posição, chegar a um ponto em que você sai do mercado, é mais complexo, porque existem muitos conceitos entre abrir e fechar, técnicas para que você não precise fechar. Fechar é uma condição extrema de mercado e que não é vista com tanta frequência assim. Mas vamos tentar entender o conceito. Por que abrir uma posição para tentar entender o porquê fechar depois. Abrir uma posição no mercado, ela demanda o conceito de vantagem. Você só vai abrir uma posição no mercado se você tiver vantagem. E vantagem, ela deve ser necessariamente uma vantagem de mercado. Tá? Às vezes as pessoas confundem um pouco a vantagem de mercado com a vantagem do evento. E quando você tem uma relação do time A enfrentando o time B, o time A melhor que o time B não configura necessariamente uma vantagem de mercado. Você tem apenas uma vantagem no evento, comportamental do evento. Isso não necessariamente se traduz em uma vantagem de mercado. É um pouco mais complexo você sair de uma vantagem do evento e transformar isso numa vantagem de mercado. Então, o conceito para você abrir uma posição não diz respeito ao time A estar melhor que o time B. Por quê? Porque o time A estar melhor que o time B não necessariamente vai levar você a uma vantagem de mercado, que é o que você precisa ter, é o que você precisa combinar. Uma vantagem comportamental dentro do evento, ela precisa necessariamente virar uma vantagem de mercado para você abrir uma posição. Afinal de contas, no final do dia, a gente está trabalhando com troca de odds, né? Com compra e venda. Isso quer dizer que você quer o melhor preço, comprar, melhor preço para vender, ou vice-versa. Tá? Então, o conceito é esse. Para abrir uma posição, você deve ter vantagem. E essa vantagem deve ser necessariamente uma vantagem de
mercado. Se ela não for uma vantagem de mercado, ela for apenas uma vantagem comportamental do evento, ela não necessariamente representa um conceito de abertura de posição. E nesse momento, quem está me escutando sabe muito bem que a maioria esmagadora do mercado abre uma posição em função de uma vantagem de comportamento. Eu já expliquei isso para vocês em outros Off-Game Respondes, vocês podem aí dar uma procurada. A diferença que tem dentro do mercado, aquele mercado que ele se move por um estímulo emocional e o outro que se move pelo estímulo do próprio mercado. Você tem dois tipos de mercado trabalhando ao mesmo tempo. Tá? Entendido o conceito de vantagem de mercado, a vantagem de mercado é você aliar uma vantagem comportamental a uma vantagem de preço em cima de um movimento do mercado. Quer dizer, você tirar vantagem do movimento que o mercado vai fazer, ele, mercado, olhando para aquele comportamento. Então, se você conseguir uma vantagem de mercado em cima dele em função do que ele reage por estímulo emocional, então você, por conceito, tem uma posição em abertura. Uma vez essa posição aberta, por que você vai fechar ela quase nunca? Porque fechar a posição representa você perder o que? A vantagem. Mas veja bem aqui como a diferença é grande. Aqui eu estou falando de perder a vantagem de mercado, não a vantagem comportamental do evento. Porque a grande parte, a maioria esmagadora do mercado, ela vai se movimentar por estímulos emocionais. Então, ela vai ao mercado, ela abre uma posição por estímulo emocional, e isso te gera uma vantagem de mercado, e depois ela vai fechar esta posição pelo mesmo estímulo emocional, contrário ao que ela usou para fazer a operação de entrada. Só que este fecho do mercado por estímulo emocional não necessariamente representa uma perda de vantagem de mercado. Muitas vezes ela representa até um ganho de vantagem. Então, por isso que esse close de posição aqui, esse fechamento de posição, ele não é tão comum assim. Além disso, entre abrir uma posição e fechar uma posição, existem inúmeras técnicas de mercado no meio do caminho que vão fazer com que esse final do caminho seja mais difícil. Você, no meio do caminho, você pode alavancar a sua posição, você pode construir uma posição melhor, você pode eliminar a sua posição, você pode construir uma posição em abertura híbrida. Então, você tem você pode defender a sua posição. Tem várias estratégias entre abrir e fechar que não vão trabalhar a diferença comportamental do evento, mas vão trabalhar a diferença de vantagem dentro do mercado. E aí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fazendo movimentação financeira. Você vai movimentar o seu dinheiro de uma ladder para outra, proporcional à vantagem que o mercado te oferece. Então, a pergunta sobre fechar, né? Quando fechar uma posição no trading, quando a sua vantagem é perdida. Mas esta vantagem não é em relação ao comportamento do jogo, porque aquilo é um estímulo emocional, não é uma vantagem. E o estímulo emocional é sempre uma desvantagem. Você fecha a posição quando você perde a vantagem que você tem no mercado. E é por isso que você vê profissionais em alto nível fechando a posição quase nunca. Porque você tem 1 milhão de mecanismos dentro do mercado que permite com que você faça com o seu lucro flua de uma ladder para outra à medida que a vantagem
muda de ladder, sem que você abandone o mercado. Lembrando que quando você abandona o mercado, você está dando para todos os eventos dele a mesma probabilidade de acontecer. Aqui você está perdendo a tal da vantagem do mercado. Então, cuidado. Deixar uma posição no trading é muito mais complexo do que simplesmente sair do mercado. E abrir uma posição no trading, conceitualmente, é muito mais complexa do que reagir emocionalmente ao que você vê numa imagem. Então, acho que é isso, Jean. Fechar uma posição no trading é algo que existe desde que você perca a vantagem de mercado. E isso acontece muito pouco, porque existem diversos mecanismos que permitem você fazer com que o seu dinheiro flua de uma ladder para outra. Eu acho que é isso aí. Perfeito, é exatamente isso. E a nossa outra pergunta aqui é: qual stake usar para não quebrar a banca? Uma pergunta bem pessoal. Extremamente pessoal, né? Qual stake? Vamos, eu não posso responder pessoalmente um por um, né? A gente pode falar conceitualmente. Só isso. Não dá para eu entrar no mérito do amigo A, o amigo B, o amigo C, porque eles vão ter realidades diferentes, valores diferentes, bancas e stakes diferentes, então eu não posso individualizar. A gente pode falar por conceito. Por conceito, qual stake usar para não quebrar a banca? Por conceito, aquela stake que permita que você seja ativo no mercado. Essa é a stake que você deve usar. Então, se você vai ao mercado e algo acontece, tanto faz a favor ou contra você, o valor da stake que está dentro do mercado, ela não pode determinar a sua saída do mercado em função de uma oscilação gráfica. Vamos ao o melhor exemplo é quando você vai ao mercado a favor de um time qualquer e esse time qualquer faz um gol e a sua posição está dentro do mercado e aquilo gera para você uma oscilação positiva. Esta oscilação positiva ela não pode, não deve nunca ser o fator que te leve a abandonar o mercado. Por quê? Uma vez dentro do mercado, você brigou por aquela oscilação. Quando você ganha aquela oscilação, você não pode estar com medo de perder a oscilação que você ganhou. Você brigou por ela. Você entrou no mercado, você abriu uma posição, você brigou por aquela oscilação. Aquela oscilação aconteceu e ela é favorável a você. Se a sua stake é incapaz de se defender, se alavancar, construir, produzir uma operação híbrida, fazer fluxo de dinheiro, fluir ladders, se defender, se ela não é capaz disso, então você tem que mudar a sua stake por conceito. Porque você faz uma entrada, você vai ao mercado, você briga por aquela oscilação, você consegue aquela oscilação é sua, você brigou por ela. E você conquistou aquilo. Então, o que você usou, o que você investiu para conseguir aquilo, deve ser capaz de fazer você fluir pelo mercado. Se você não tem capacidade de fluxo pelo mercado, por quê? O tamanho da stake que está dentro te gera medo, pavor de perder aquilo que você ganhou, você está com a stake errada. E aí a gente pode até entrar em outra conversa. Você está com um conceito errado de entrada de mercado. Tá? Conceito errado de valor de stake, um monte de coisa. Mas a stake, conceitualmente, a stake ideal de entrada de mercado é aquela que permite que você flua no mercado. Não aquela que te faz abandonar o mercado. Ah, CX, mas eu fui fazer uma operaçãozinha pequena, rápida, de scalp. E daí? E daí?
O scalping não é um ganho a favor? É. Você não brigou por ele? Brigou. Você não foi até lá? Foi. Então, se você ganhou, não importa o que você ganhou, aprenda a construir, defender, alavancar, trabalhar ambos os lados. Aprenda. Aprenda. Porque quando você entra e sai da posição, você deu para os dois lados da ladder a mesma probabilidade de acontecer alguma coisa, e a gente sabe que isso não existe. Então, se você foi ao mercado, entrou e brigou por alguma coisa que você conquistou, aprenda a tirar proveito daquilo que você conquistou e não abandonar aquilo que você conquistou. Tá? Stake, ela é uma via que você usa para atingir um objetivo que é ter lucro a partir de uma oscilação a favor. A stake nunca pode ser uma arma apontada para sua cabeça, te ameaçando a todo momento de uma derrota insustentável. Então, quando for escolher o valor da stake, escolha a stake que permita que você flua pelos mercados. Não importa o tamanho dela. Se ela fluir pelo mercado, ela sempre será melhor do que a menor, sempre será melhor que a maior. Tá? Não existe stake grande que seja boa e ela não sabe fluir no mercado. Se ela não tem esse fluxo de mercado, ela não é boa. Então, é melhor uma menor que saiba fluir pelo mercado do que uma maior que seja estática e exposta a outras operações melhores que ela. Acho que é isso aí conceitualmente, porque aí, se eu for individualizar, cada caso é um caso, cada um tem um tamanho de banca, de stake, aí não tem como. Mas conceitualmente, é isso aí. Perfeito. Aí, só fazendo um comentário para exemplificar, né? Se você quer saber se a stake ela tá acima ou se ela tá boa, é só pensar num trading extremamente comum. Você tá num jogo 2-0, você compra essa vitória com 80 minutos e assim que você compra, sai um gol contra a sua posição. Você precisa fechar, porque você não pode aguentar mais 10 minutos mais acréscimos, provavelmente sua stake está errada. Se você não pode comprar mais depois desse gol, para lucrar ainda mais, provavelmente sua stake está errada. Então é só uma dica para avaliar. E a nossa próxima pergunta é: vale a pena usar cash out? Bom, vamos lá, o cash out nada mais é do que você abandonar o mercado, né? As pessoas acham que cash out é uma coisa bonita. Não, cash out é um abandono. Né? Só isso, que ele é um abandono. E a gente, conceitualmente, a gente já falou bastante sobre isso quando a gente falou de fechar a posição, né? Abandonar algo quer dizer que você não tem vantagem nenhuma. Nenhuma. Tá? Caso você tenha algum tipo de vantagem, você vai ter o quê? Várias técnicas de mercado para que você se mantenha ali. Então, cash out, que nada mais é do que um abandono, parece algo bom, né? Ele é mostrado como algo legal, como algo que te faz ganhar aquele determinado valor, independente do que aconteça, né? É mais ou menos assim que ele é apresentado. Mas, na realidade, o cash out nada mais é do que o abandono. Tá? E abandonar nunca é bom, né? Não existem muitos contextos em que abandonar é uma coisa boa. Abandonar é uma coisa ruim. Tá? Se você está usando muito o cash out significa o quê? Significa abandonar, e aquele se diferencia um pouquinho, pelo menos, né? Ele se diferencia um pouquinho do fechar a posição. Fechar, né? Fechar a posição significa, na maioria das vezes, sair momentaneamente para voltar numa outra posição de vantagem. O cash out normalmente significa abandono. Significa
abandonar aquele evento e não voltar mais. A maioria das vezes é assim. Tá? Principalmente quando esse cash out vem em um cenário de prejuízo. Aí realmente ele vai significar abandono na maior parte esmagadora das vezes. Bom, gente, essas foram as nossas 3 perguntas de hoje. Quando fechar uma posição no trading, qual stake usar para não quebrar a banca e se vale a pena ou não fazer cash out. Em breve a gente volta com outras perguntas e outro Off Game Responde. Tchau, tchau.